Fala galera, estou aqui agora para poder dar continuidade ao nosso estudo do PET de História, do Plano de Estudo Estruturado da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, no caso aqui de História do terceiro ano. No vídeo anterior eu comentei a matéria, tentei fazer um resumo dos principais pontos, dos principais conteúdos trabalhados pelo PET de História do terceiro ano, e agora eu vou tentar comentar com vocês, corrigir com vocês as atividades do PET, né? Então, vamos lá, deixa eu colocar aqui para vocês. Aqui na página 76, não é? Isso, 76. Começa com a primeira atividade. Lembrando mais uma vez, gente, eu comento esses assuntos no vídeo anterior, então eu explico esses pontos todos do vídeo anterior. Aqui eu vou mais corrigir, só comentar as atividades com vocês. Então, por favor, quem quiser ver isso com mais calma, assista o vídeo que eu comento, que eu falo sobre a matéria. Pede para você conceituar, né, algumas palavras-chave da Primeira República, né? Oligarquia, governo de poucos, as poucas pessoas, né, que controlavam o governo, diz respeito a esse sistema político que havia na Primeira República, onde só os coronéis, os fazendeiros, a elite rural, que se alternava no poder. Política do café com leite, fala sobre, é uma expressão da época que tenta falar sobre, que diz respeito ao domínio que São Paulo e Minas Gerais tinham na política brasileira. Eles não mandavam sozinhos, claro que não, mas a gente está falando dos dois estados mais ricos, dos dois estados que têm o principal produto, o café, e que tem o maior número de eleitores. Então isso dava uma força muito grande para São Paulo e Minas Gerais. Café seria São Paulo, leite seria Minas Gerais, por isso política do café com leite. Os jagunços, eles eram os capangas dos coronéis, as pessoas que trabalhavam para os coronéis, o braço armado dos coronéis, quase que uma milícia, uma força de violência que eles tinham de intimidação. Coronelismo é o nome que te dá esse sistema de mando que os coronéis têm na localidade, do domínio deles. Então, quem exercia o poder no dia a dia, o poder na prática, era o grande fazendeiro de uma cidade, era o sujeito que a economia da cidade girava em torno dele, que a maior parte das pessoas tinha algum grau de dependência com ele. Esse fazendeiro ele era chamado de coronel na época. E política dos governadores é uma espécie de acordo político feito entre o presidente da República e os governadores dos estados, onde o presidente basicamente garantia verbas aos governadores, não intervia nos governadores, deixava eles governarem em paz, desde que eles conseguissem políticos favoráveis ao presidente para ingressar na Câmara, deputados favoráveis ao presidente. Então era uma troca de apoio político, um acordo, o clientelismo, né? Troca de favores políticos. Ok? A segunda atividade tenta falar um pouquinho sobre a situação do voto de Cabresto. Ela traz aqui um texto, né, falando sobre como é que isso funciona, até dá aqui um destaque a uma situação dizendo que acontece, né, hoje em dia, né, de eleitores mais carentes, às vezes venderem o seu voto. Claro que isso acontece, mas é muito menos do que acontecia quando o voto era aberto, porque com o voto aberto todo mundo sabia em quem você votava, então havia uma pressão em cima de você pelo seu voto. Hoje em dia o seu voto é secreto. Também a troca de votos, a venda de votos, a troca de voto é feita por pessoas ricas e não só por pessoas pobres. Então, às vezes, uma promessa de um emprego, uma promessa de um cargo, são coisas que podem ser prometidas, às vezes, por um político. Isso é uma coisa que tem a ver com a classe social das pessoas. Mas aí pede para você comentar a relação desse voto de Cabresto, desse voto controlado, que eu comento no vídeo que eu falo sobre a matéria, né? Com a relação disso com os dias de hoje. Então, primeiro, o que você entendeu sobre o voto de Cabresto? O voto de Cabresto, gente, é o nome que se dava ao voto que era controlado pelo coronel. Como o voto é aberto, eu sei que todo mundo vai saber em quem eu votei. Então, eu acabo não tendo a liberdade de escolher quem eu quero. Ainda mais numa sociedade onde eu tenho uma dependência com o cara que manda na cidade, o coronel, o fazendeiro, né? Esse nome voto de cabresto é uma expressão que cabresto era um item usado, né, para você poder guiar um animal que você está montando. Então era a ideia de que o coronel guiava o eleitor para votar. Você acha que isso existe ainda? Aí é uma questão pessoal. Você acha que sim? Acha que não? Vai justificar se é do mesmo jeito, se não é. E se você acha que ter liberdade para votar
é sinônimo de poder escolher de verdade seus representantes. Então você acha que ter liberdade para votar significa que você vai ser bem representado ou há outras questões? Aí é opinião, é pessoal isso de cada um. A terceira atividade, gente, ela quer que você faça uma pesquisa sobre as revoltas que houve na Primeira República e pede para você preencher esse quadro aqui. Eu vou comentar rapidinho de cada uma delas, mas eu enviei para vocês, quando eu mando o primeiro PDF que eu mandei, não, o segundo PDF que eu mandei que vem com as respostas desse, eu mandei para vocês um quadro preenchido com o que é de cada um de cada uma dessas revoltas, né? Mas no caso aqui desse quadro, a revolta de Canudos, ela vai ocorrer entre 1896 e 1897, em Canudos, né, que é no interior da Bahia. O objetivo, né, era um arraial onde as pessoas buscaram fugir da desigualdade, da pobreza, da violência e viver de acordo com o preceito religioso. Ele tinha uma liderança religiosa. E a consequência foi a violência, né? Foi o governo federal mandou o exército lá. O Arraial de Canudos conseguiu derrotar 3 vezes o exército brasileiro, mas ele foi massacrado. Fala-se em dezenas de milhares de mortos nessa revolta. A revolta da vacina, ela ocorreu no Rio de Janeiro em 1904. Ela tem a ver com um processo de que já estava havendo reformas urbanas no Rio, população pobre vinha sendo desalojada do centro da cidade, sendo expulsa para áreas mais pobres, e começa uma campanha de vacinação obrigatória quando as pessoas elas não sabiam, né, do que era uma vacina. Então vários rumores aparecem, vários boatos, desinformação, e as pessoas passam a se revoltar contra um governo que queria obrigar eles a se vacinar. Lembrando mais uma vez, gente, o governo não explicava para as pessoas o que era a vacina, né? Era um processo bem imposto, bem violento, né? Então a gente teve dias de motins na capital do Rio de Janeiro, violência, né? Como as consequências, foi suspendida a vacinação depois com campanhas já nas escolas para as pessoas entenderem o que é. Isso mudou. A revolta da Chibata ocorreu em 1910 também no Rio de Janeiro, também na capital, e eram marinheiros que se revoltaram contra os castigos físicos. Castigos físicos que eram impostos principalmente às pessoas negras, aos marinheiros negros, né? O almirante negro, o João Cândido, lidera uma revolta, toma um navio, ameaça bombardear o Rio e consegue com isso a garantia, né, de que fosse proibido castigos físicos na Marinha, embora depois quem participou disso acabou sendo perseguido. A Guerra do Contestado ela ocorreu entre 1912 e 1916, entre Paraná e Santa Catarina. Também é uma questão religiosa, você tinha lideranças religiosas que tentaram fundar um arraial, uma comunidade, onde as pessoas fugiam da violência, da desigualdade para viver lá. No caso, tem uma relação muito grande com uma estrada de ferro que estava sendo feita, que vários imigrantes foram para trabalhar na estrada de ferro, pessoas de outras áreas do Brasil. Quando acaba a obra, a empresa vai embora e as pessoas ficam lá desempregadas. Muitas ingressaram nessa comunidade do contestado. E a consequência, mais uma vez, violência, né? O massacre das pessoas que participavam disso. O governo atuou com muita violência contra esse movimento. O tenentismo é da década de 20, ele está envolvido com militares, sobretudo da baixa patente, tenentes, que atuaram em todo o território nacional e tinham o objetivo de tentar moralizar a política brasileira. Esses militares eles defendiam que era preciso um governo que não fosse corrupto, um governo que tivesse práticas mais morais, condizentes, uma educação pública, eram alguns dos valores disso. Esses movimentos eles foram derrotados pelo governo, mas serviram para desestabilizar a Primeira República e no futuro eles vão estar junto com Vargas. Quando Vargas derrubar a Primeira República, isso já é tema mais para frente. A revolta do Forte Copacabana é um desses movimentos tenentistas, né? Ocorreu em 1922, no Rio de Janeiro, em Copacabana. Tinha o objetivo de derrubar o governo, mas o grupo foi bombardeado, a maioria foi preso, morreu. Só 2 sobreviveram dessa revolta. A Semana de Arte Moderna, de um movimento cultural, de 1922, ocorreu em São Paulo, e eram artistas brasileiros tentando mostrar novas tendências, principalmente romper com uma ideia de que o Brasil deveria copiar a arte europeia.
criar uma arte tipicamente brasileira. Na época, a Semana de Arte Moderna não foi tão popular, mas ela serviu para lançar bases para uma arte brasileira mais nativa, né? Mais própria do Brasil. Tudo isso aqui, gente, está resumido, eu mandei para vocês é, nos PDFs que eu mando com as correções toda semana. Na semana 2 aqui a gente também tem algumas atividades, né? Ele pede para você avaliar a relação de dependência da política do governo federal, estadual e coronéis. Então, você tem o governo federal, ele depende que o governo estadual consiga para ele deputados para poder dar base parlamentar para ele, ter um apoio. E o governo estadual depende da verba que o governo federal manda. Tanto o governo estadual quanto o governo federal tentam atender aos coronéis, porque são justamente os coronéis que são aqueles que vão conseguir garantir os votos, através do voto de cabresto, para que essas pessoas elas possam ser eleitas e ter a base política para governar. Eu mandei para vocês um infográfico, né, que tenta resumir isso, mostrar essa relação. Isso aqui é a política dos governadores, basicamente, né? Os coronéis conseguem o voto, os governantes atendem às demandas dos coronéis, os coronéis conseguem os votos, e o governo federal e estadual buscam se apoiar. Aqui, né, também vem uma charge, né, sobre o coronelismo, um texto e pede a você marcar a estrutura social da época, agrária, concentração de terra e poder político regional na mão dos coronéis. A terceira semana já fala sobre economia, gente. A primeira questão aqui, ela pede os principais problemas enfrentados por cafeicultores e empresários industriais. Por cafeicultores era a superprodução, o risco de você produzir muito mais do que o mundo consumia e isso derruba o preço. Se um produto sobra, o preço cai. O Brasil enfrentou muito esse problema da superprodução. E a indústria enfrentava o problema da concorrência estrangeira, né? A produção nacional não tinha condição de competir com a indústria inglesa, por exemplo. Produtos estrangeiros chegavam aqui muito baratos. O governo tentou resolver isso no caso do café, comprando o que sobrava de café, uma medida que ajudava os cafeicultores, porque mantinha o preço do café alto. Eu tenho café sobrando, o preço vai cair, o governo compra o que está sobrando, o preço não cai. Mas isso é gasto público, né? Então o governo gastava o dinheiro de todos para salvar cafeicultores. É bom a gente lembrar que quem elegeu o governo eram os próprios cafeicultores, né? Através do voto de cabresto dos coronéis. Então, eles estão atendendo aqueles que votaram neles, né? Para a indústria, o governo não fez tanta coisa. O foco dessa época era realmente a cafeicultura. Durante a Primeira Guerra Mundial, houve uma política de substituição de importações. Então, como na Primeira Guerra Mundial a produção industrial do mundo caiu, o Brasil foi incentivado a produzir mais. Muitos recursos do café também foram investidos na indústria, mas no geral a indústria vai ser uma preocupação só a partir do governo Vargas. Que é a resposta da B, né? Como o governo resolveu. E aqui pede a você analisar três afirmações sobre o café brasileiro. A primeira diz que foi desenvolvido com uso exclusivo da mão de obra do imigrante europeu. Está errado duas vezes. Usou mão de obra escrava, antes, né, da abolição, no Império, e usou mão de obra do brasileiro livre também. Não só do europeu livre. O imigrante europeu, ele foi importante, ele foi muito utilizado, a mão de obra desses imigrantes que chegavam no Brasil, mas está longe de ser a única. O tráfico negreiro ele aumentou para abastecer escravos dos cafés. Isso é verdade, mas isso não é a matéria do segundo ano, né? Nem é a matéria do terceiro. Lá na época de Dom Pedro II, década de Dom Pedro II da regência, né? Década de 30, década de 40, o tráfico negreiro nunca entrou tanto escravo no Brasil, justamente para abastecer as lavouras de café. Logo depois o tráfico é abolido, quando o Brasil já tem uma produção de café consolidada, né, como o principal produtor do mundo. E a terceira diz que o café continuou sendo produzido depois do fim da escravidão. Isso é correto, até o início do século XX, inclusive, é o momento de maior auge da produção de café no Brasil. Por fim, a semana 4 aqui, gente, ela pede para você fazer uma revisão, uma conclusão. É interessante que vocês façam isso para poder fechar essa matéria. Então, você vai escolher 10 palavras que representem isso, né? Café,
coronelismo, voto de cabresto, oligarquia, república, pense em algumas palavras, enumera elas de acordo com a importância e tenta fazer um texto englobando tudo. Então, basicamente, fazer um resumo da matéria. Ok, gente? Então, essas são as atividades que a gente tem nesse PET do terceiro ano de História. Qualquer dúvida, gente, podem falar comigo nos grupos de WhatsApp. Eu estou à disposição de todos vocês nos horários lá estabelecidos. Pode falar que eu respondo sem nenhum problema. E assim que a gente já tiver um segundo material para trabalhar, eu volto para comentar com vocês sobre isso. Ok? Valeu, gente. Até a próxima aula. Bons estudos.